Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem acomodados para mais uma aula de matemática, porque com certeza hoje é um ótimo dia para você aí, aprender matemática aqui com a gente. Então, roda a vinheta. A nossa questão de número 2 dos exercícios conceituais do módulo 18 diz o seguinte: acompanhe no seu material, Sobre um octógono regular, responda. Letra A. Quantos lados esse octógono possui? Então, pessoal, nós estamos falando em um octógono. O mesmo octógono que vocês veem aí nas lutas, nas artes marciais e UFC. Então, o octógono possui quantos lados? Vamos lembrar? 8 lados. Isso mesmo. Então, o octógono possui 8 lados. Agora, nós podemos relembrar aqui alguns conceitos importantes. Primeiro, o que seria octógono regular? O octógono regular é um polígono que possui quantos lados, hein, pessoal? É um polígono que possui, pessoal, quantos lados? 8 lados. E todos esses lados são lados que possuem a mesma medida. São lados congruentes. Perfeito? Então, todos esses lados, o lado A, B, C, D, E, F, G e H, esses 8 lados, todos possuem a mesma medida. Ah, professor, por isso que ele é classificado como regular? Não somente. Para que ele seja regular, além de todos os 8 lados possuírem igual medida, todos os ângulos internos e externos também tem que possuir o mesmo valor. Ah, professor, todos os ângulos internos são iguais e todos os ângulos externos também são iguais. Perfeito? Então, notem que aqui todos os ângulos internos, todos esses ângulos, possuem a mesma medida. Perfeito? Então, já lembramos que sempre que nós falarmos em polígono regular, octógono regular, é um polígono que possui 8 lados. Todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com o mesmo valor. Tudo bem? Agora, vamos aí para a nossa alternativa B. A letra B diz o seguinte: quantos ângulos externos esse polígono possui? Pessoal, a letra B, quantos ângulos externos? Mas primeiro vamos relembrar o que seria um ângulo externo, né? Importantíssimo. Então, eu vou fazer aqui 2 lados, e aí o que seria o ângulo externo? O ângulo externo, pessoal, seria a projeção de um desses lados. Então aqui eu tenho um polígono qualquer, tudo bem? Esses 3 pontinhos é para dizer que é um polígono qualquer. E aí como é que eu encontro o ângulo externo? Né? Você vai pegar um dos lados e vai projetar, ou seja, vai dar continuidade a esse lado. E aí, pessoal, o que seria o ângulo externo? O ângulo externo seria esse ângulo aqui que eu estou pintando em vermelho. Lembra que aqui na parte interna nós temos o nosso ângulo interno. Mas lembrem-se, por favor, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo corresponde a quanto, hein? Esses 2 ângulos aqui é semelhante a qual ângulo? A soma desses 2 ângulos é semelhante a qual ângulo? É muito semelhante, pessoal, a um ângulo raso. Então, sempre que você tiver um ângulo interno mais um ângulo externo, a soma desses 2 ângulos corresponde a quanto? A 180 graus. Perfeito? Então, sempre projeta um dos lados e aí você já sabe onde estará o seu ângulo externo. Perfeito? E lembra também que a soma do ângulo interno mais externo corresponde a 180 graus. Agora vem com a gente e vamos responder a letra B, que pergunta quantos ângulos externos ele possui. Pessoal, para cada ângulo interno existe um ângulo externo. Então, para cada ângulo interno desse, existe aqui um ângulo externo. Então,
cada ângulo interno existe um ângulo externo, portanto, nós temos um total de 8 ângulos externos. Perfeito? Então, nós temos 8 ângulos externos. Agora, sabendo disso, vamos para a nossa letra C. A letra C afirma o seguinte, pergunta aí o que, professor? Qual é a medida de cada ângulo externo? Pessoal, vamos simplificar um pouco. Para a gente encontrar a medida de um ângulo externo, nós vamos utilizar esse raciocínio aqui, que o número de lados corresponde a 360 graus dividido por quanto? Dividido pelo ângulo externo. Então, se você fizer isso para qualquer polígono regular, você vai encontrar sempre a resposta correta. Por quê? O número de lados em um polígono, que nós já sabemos que é um octógono, é sempre igual a 360 graus, corresponde a uma volta completa, dividido pelo ângulo externo. Então, vamos fazer isso. Lembrando que isso daqui, esse N, representa o número de lados. E esse Ezinho aqui representa o quê? O ângulo externo. Então, ângulo externo, número de lados, nós queremos saber o quê? O ângulo externo. Perfeito? Professor, eu também posso dizer o seguinte, que o ângulo externo é a razão, ou seja, é a divisão de 360 por quem? Por N, né? Também fica mais simples. Então, só trocando aí esses valores, eu posso representar assim, que o ângulo externo corresponde aí pra gente a 360 graus dividido por quem, hein? Dividido por N, que é o número de lados. Tudo bem? Então, vamos lá calcular. Esse ângulo externo, pessoal, seria 360 dividido para N, ou seja, dividido para 8. 360 dividido para 8, e aí? Dá quanto? Dá um total aí para a gente de 45 graus. Então, nós já sabemos que esse ângulo externo corresponde a 45 graus. Tudo bem? Sabendo disso, pessoal, nós podemos calcular aqui, outras informações utilizando essas medidas. Então, vamos aí para a nossa letra D. Qual é a medida de cada ângulo interno? Então, nós já sabemos que a soma do ângulo externo com o ângulo interno, então, destacar aqui para vocês, a soma do ângulo interno com o ângulo externo corresponde a quanto, hein? Corresponde a 180 graus. Então, pessoal, letra D aqui, nós temos o quê? Que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo corresponde a 180 graus. Portanto, pessoal, o que nós podemos afirmar? Se eu já sei que o ângulo externo corresponde a quanto? A 45. Pessoal, falta quanto, Falta quanto para que eu alcance 180 graus? Espera aí, eu já tenho 45. Mas eu tenho que somar com quanto para encontrar 180? E aí? Faz aí esse cálculo que você vai encontrar, professor, eu vou encontrar que falta 135 graus. Portanto, pessoal, o ângulo interno seria 180 menos 45. Esse ângulo interno corresponde a 135 graus. Perfeito? Então, nós já sabemos o valor do ângulo interno, nós já sabemos o valor também do ângulo externo. E graças à relação que nós fizemos, que o ângulo interno mais o ângulo externo corresponde a 180 graus. Perfeito? São ângulos suplementares. Agora, a letra E, nós temos o seguinte. Qual é a soma dos ângulos internos? Pessoal,
como é que eu vou fazer para encontrar os ângulos internos de um polígono qualquer, de um polígono regular como esse? Bem simples. Você pode fazer da seguinte forma. A soma dos ângulos internos, n-2 vezes 180 graus. Ou você pode pensar de uma forma mais simples. Eu sei que eu possuo já 8 lados e cada ângulo interno vale 135 graus. Então, basta você multiplicar, né? Então, pessoal, a soma dos ângulos internos seria n 8 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos, 6 vezes 180. Portanto, pessoal, 6 vezes 180 daria aí 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos corresponde a 1080 graus. Perfeito? Mas, professor, eu quero fazer de uma forma mais simples. Tudo bem, Você pode fazer com 135 graus vezes os 8 lados. Por quê? Porque se possui 8 lados, também possui 8 ângulos internos e 8 ângulos externos. Perfeito? Então, 8 vezes 5, 40, sobe 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28, sobe 2. 8 vezes 1, 8. 8 mais 2, 10. Então, eu tenho um total de 10.000, ou melhor, de 1080 graus. Perfeito? Vamos então agora para a nossa letra F. A letra F, pessoal, pede o seguinte aí para a gente. Vamos lá? Quantas diagonais esse polígono regular possui? Então, quantas diagonais esse polígono regular possui? Bem simples, né? O número de diagonais é sempre n menos 3. Por que, professor, n menos 3? De onde é que você tirou esse 3? Lembra? Um vértice, ele não pode fazer diagonal com ele mesmo e ele também não pode fazer diagonal com os dois vizinhos. Então, lembra disso. Um vértice não pode fazer diagonal com ele mesmo nem com os dois vizinhos, portanto, por isso que é n menos 3. Lembra que vértice é aquele o quê? É o pontinho, é o encontro de dois lados. Tudo bem? Então, sabendo disso, além disso, nós temos o quê? Você tem que fazer n menos 3 e multiplicar por n dividido por 2. Por que n dividido por 2, professor? Lembra, cada diagonal ela acaba se repetindo duas vezes. Então, a mesma diagonal, como ela se repete duas vezes, para evitar essa repetição, nós dividimos por quanto? Dividimos por 2. Então, vamos ao cálculo, né? O número de diagonais desse octógono seria 8 menos 3. 8 menos 3 vezes 8 dividido para 2. O número de diagonais corresponde a 5 vezes 8 dividido para 2, 4. 5 vezes 4, pessoal, nós temos um total de 20 diagonais. Então, bem tranquilo aí pra gente, encontramos o número de diagonais. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido esses momentos aqui de revisão e também a proposição aí dessa questão para vocês. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Valeu!